Hoje faz 6 meses que eu sigo o copy trade do Sorioports dentro da plataforma da Nelogia e hoje eu vou trazer para você todo o meu resultado. Eu vou lhe mostrar toda a trajetória de resultado que eu tive aqui dentro do copy dele. Não só como eu vou lhe mostrar o resultado, como eu lhe vou mostrar a verdade sobre as promessas que ele deu de R$1.000, R$2.000 por dia. Era de fato possível ter algum tipo de resultado como esse? Hoje eu vou lhe mostrar aqui o que era possível e o que não era possível. Eu destrinchei todo o copy do Sorioports aqui numa tabela Excel que ficou incrível para você poder entender, então acompanha comigo que eu vou lhe mostrar tudo sobre o copy trade do Sorioports. E para você que está me vendo pela primeira vez, prazer, meu nome é Andy, eu sou criador e fundador da Academia do Andy de Copy Trade. Hoje nós somos o maior ecossistema de educação e investimento no mercado de copy trade, onde ensino tudo para as pessoas, desde o zero até o avançado sobre o mercado de copy trade. Para as pessoas que querem viver desse tipo de renda passiva, lá é o lugar para isso. Se você quiser saber mais, vai estar aparecendo um QR Code aqui agora, também aqui na descrição tem o link para você poder conhecer mais sobre a Academia de Copy Trade. Mas vamos lá, para você que não conhece, o copy trade do Sorioports surgiu há praticamente 7 meses atrás, onde ele prometia ganhos de R$1.000 a R$2.000 todo santo dia. Eu vou lhe mostrar isso aqui agora. O Sorioports não só prometia ganhos grandes durante todos os dias, como ele falava todo santo dia. Olha só, busque valores de até R$1.000, R$2.000 e R$6.000 todo santo dia. Era essa a promessa que o Sorioports fez há 6 meses atrás, essa mesma promessa que ele se mantém fazendo agora, no mês de janeiro, voltando com seu sistema de copy trade. Quando ele lançou isso lá em junho, julho, eu comprei e assinei para poder verificar se isso era de fato um resultado verdadeiro e como eu deveria fazer para poder conseguir ter esse tipo de resultado. E como vocês podem ver aqui, essa postagem foi feita pela Empíricos no dia 24 de maio de 2025. E essa postagem, ele já comentava que dava ganhos de R$1.200 por dia. Será que isso é mesmo verdade? Vem comigo aqui que eu vou lhe mostrar. Acabei de entrar no site da Nelogica aqui do Copy Invest, que é por aqui que você contrata o sistema do Sorioports como copy trade. Infelizmente, como o meu acesso terminou no início desse mês, eles não permitem, não sei porquê, mas eles não permitem que eu visualize meus resultados anteriores. Então, se eu venho aqui dentro do Sorioports, eu não consigo ver o meu próprio resultado, nem na minha aba de estratégias disponíveis, nem nas minhas estratégias, nem em nenhum lugar. Ou seja, eu praticamente perdi todo o track record que eu tinha dos últimos 6 meses seguindo o Sorioports. Mas isso não é o problema. Por quê? Porque eu fiz um vídeo de 3 meses mostrando meus resultados e lá trouxe muitos dados interessantes que eu vou pegar esses dados e eu vou utilizar aqui nesse vídeo para a gente poder calcular o resultado verídico do Sorioports. E para mostrar para você que eu vou trazer dados verdadeiros, eu tô aqui aberto agora na tela da própria estratégia do Sorioports. Essa aqui é a conta mãe do copy trade do Sorioports. E aqui tem toda a performance que ele teve desde o mês de junho, né, do dia 21 de 6 de 2025 até agora no dia 29 de 1 de 2026. Então com isso a gente consegue criar uma tabela para poder entender os resultados mensais que ele teve, fazer alguns cálculos para ter ideia do lucro líquido e com base nisso entender qual seria o nosso resultado. Então como vocês podem ver aqui, o copy do Sorioports, que nasceu lá no dia 23 de junho, quando a gente para aqui no fim do mês de dezembro, fala que ele lucrou R$1.700, R$1.800. E aqui já tem um primeiro ponto que eu quero que você entenda. Esses R$1.800 que ele lucrou, primeiro, foi na conta mãe dele, ou seja, ele não teve problemas com spread e slippage. E segundo, que isso aqui é o resultado com um contrato. Então, baseado nisso aqui, a gente consegue ver quanto cada mês rendeu e baseado nisso, a gente vai fazer os cálculos agora para entender o resultado verídico do Sorioports. Então, eu calculei de mês a mês e peguei o valor bruto que ele fez todo mês. Então no mês 1 ele fez R$251, no mês 2 ele fez R$637, no mês 3 R$64, no mês 4 R$1.048, no mês 5 menos R$19 e no mês 6 R$60. E como vocês podem ver, eu tenho um bruto conta mãe e o bruto conta cliente. Por que eu tenho essa separação dos dois? Basicamente porque a conta mãe ela não sofre com spread nem slippage. O que é que acontece com nós que somos da conta cliente? No vídeo que eu fiz de 3 meses seguindo o copy trade dele, eu mostrei que tinha uma média de 20% de diferença no mês com as operações do Sorioports com nós que somos clientes. Sabendo disso, eu peguei o valor bruto da conta mãe e multipliquei por 20%. Nessa ideia, a gente vai ter uma ideia base da média de que todo mundo teve ao longo desse tempo. Ou seja, enquanto a conta mãe ela lucrou R$251, a conta cliente lucrou R$200. Enquanto a conta mãe lucrou R$637, a conta cliente lucrou R$509. Então entenda que a conta mãe ela sempre vai ter um lucro maior e dependendo do operacional, o lucro pode ser muito diferente. Dando alguns exemplos, por exemplo, tem um copy trade da Connect Gain, que algumas pessoas
você deve conhecer, esse copy dava resultados completamente diferentes dos clientes. Enquanto tinha cliente que estava estopado menos R$900, a conta do Connect estava mais R$1.000 de diferença. Porque acabou atingindo o stop que não deveria ter sido estopado, porque a conta mãe não foi estopada, mas ele foi estopado. Então essas coisas podem acontecer dependendo do operacional que aquele trader que a conta mãe tinha. No caso do Surioports, a operação dele era bem tranquila, ele mantinha a ordem por um certo tempo, então não sofria tanto com o spread nem com o slippage na conta. Mas mesmo assim, dava uma diferença média mensal de 20% entre a conta mãe e a conta cliente. Agora que a gente sabe quanto que a conta cliente lucrou, a gente vai tirar os tributos, isso, os impostos, não tem que fazer. Todo mês que você estiver positivo, você tem que pagar um imposto em cima daquele lucro. Se você estiver negativo, você pode compensar no próximo mês. Então foi basicamente essa próxima coluna aqui, ó. E foi basicamente essa coluna aqui, a coluna D, onde foi o resultado que eu tive após retirar os tributos daquela conta. Com isso, o resultado líquido foi de R$160. Então imagina, no primeiro mês o Surioports lucrou R$250 e eu lucrei 160. Enquanto ele lucrou 637, eu lucrei 417. Essa é a diferença que tinha de resultado. No final das contas, o resultado nosso foi esse daqui. Então no final, o nosso resultado com um contrato foi de R$1.291 de lucro que nós tivemos com o copy do Surioports. Sim, em resultado ele ficou positivo, mas no final das contas, nosso resultado líquido de investimento ficou negativo. Eu vou lhe explicar o porquê. Para poder seguir o copy do Surioports, você precisa de pelo menos, que é o recomendado por eles, de R$3.000 para cada um contrato. Ou seja, o nosso capital foi de R$3.000. Eu paguei 1.997, ou seja, praticamente R$2.000 para poder ter acesso ao copy. Ou seja, meu resultado líquido é o meu capital inicial, mais o resultado que eu tive, menos o valor do copy. Com isso, o meu resultado foi de R$2.294. Em resumo, eu meio que comecei com R$5.000, porque 2.000 eu usei para poder pagar o copy, e R$3.000 eu utilizado de capital de margem para poder operar. Ou seja, eu comecei com R$5.000 e no final do mês, no final dos 6 meses, eu estava com R$2.294. Ou seja, eu tive uma perda de 54,09% no copy do Surioports. Isso com um contrato. E o jogo vai mudando quanto mais você vai aumentando a quantidade de contratos. Por quê? Porque o valor do copy não muda com a quantidade de contratos. Ou seja, seu resultado vai ser maior e, claro, seu capital inicial também vai ser maior. Com 2 contratos, olha só como fica o resultado aqui. Com 2 contratos, o resultado líquido de operações em si foi de R$2.582. O valor do copy continua o mesmo, porém o capital com 2 contratos aumenta. Ou seja, agora o capital mínimo que eu vou ter que utilizar para os contratos são R$6.000. Ou seja, refazendo o mesmo cálculo, eu comecei entre aspas com R$8.000. Porque 2.000 eu usei para poder pagar o copy e os outros 6 eu usei de margem. Ou seja, eu comecei com R$8.000 e terminei o mês com R$6.585. Ou seja, ainda estou negativo, menos 17,66%. Se eu tiver com 3 contratos, Andy, aqui o resultado já vai mudar um pouco mais. Agora com 3 contratos, o resultado foi de R$3.873, um capital mínimo de R$9.000. Ou seja, eu comecei entre aspas com R$11.000, eu gastei 2 para poder comprar o copy, fiquei agora com 9.000 de capital de margem para poder operar, e o meu resultado final no final do mês foi de R$10.876, ou seja, eu ainda fiquei negativo, menos 1% com 3 contratos. Agora com 4 contratos, a coisa já muda. Com 4 contratos, o meu resultado agora foi de R$5.164. O valor do copy continua o mesmo e o capital inicial é de R$12.000. E aí, no final do mês, eu fiquei com R$15.167, que é o valor maior do que o capital mais o valor do copy. Ou seja, eu fiquei positivo 8,6%. Ou seja, somente quem tinha acima de 4 contratos ficou positivo com o Surioports. E positivo, que eu digo assim, um valor bem substancial para 6 meses. Porque se você pegar esses 8,6 e dividir por 6, que são a quantidade de meses, você vai ter um resultado médio de 1,4% líquido no mês. Que para alguns pode ser interessante, para outros não. Pô, Andy, mas espera aí. Então eu começo com 13, 14 mil reais e eu só consigo ter lucro de 1,4% ao mês e aqueles R$1.000 por dia que ele prometeu. Quanto é que você precisava para poder ganhar esses R$1.200 por dia que foi prometido pelo Surioports? Eu calculei isso aqui e vou lhe mostrar a realidade do que ele te prometeu, tá? Então vamos lá. Se a gente pega os valores que ele deu aqui em cima de lucro líquido, a gente vê que a gente teve uma média de lucro com um contrato de R$215. Ou seja, se eu tô falando de ter R$1.000 por dia, significa que eu vou ter 22 pregões, eu vou ter R$1.000 por dia, eu vou ganhar R$22.000 no mês. Isso eu tô colocando o melhor cenário que o Surioports acertou todas as operações.
Então eu tô arredondando massa pra ele aqui o valor, tá? Ou seja, eu ganharia 22 mil reais no mês se eu estivesse ganhando R$ 1.000 todos os dias, beleza? Só que a média de resultado do Surreal Ports foi de 215 reais por contrato. Ou seja, eu precisaria de 102 contratos para poder ter o resultado de R$ 1.000 por dia falado pelo Surreal Ports. E aí você já começa a pensar, caramba, quanto de capital eu ia precisar para poder ganhar esses R$ 1.000 por dia? Eu já te trouxe aqui para você. Então olha só a loucura que acontece. Pessoal, com 102 contratos, o seu resultado seria de R$ 131.686. E o capital base, a capital de margem que você precisaria seria de R$ 306 mil para ter esse resultado. E se você tivesse de fato aportando esse valor para poder operar, você teria ganhado mais de 41,6% com o Surreal Ports. Isso de forma líquida e pelo jeito muito verídica. Ou seja, qual é o detalhe aqui sobre o copy trade do Surreal Ports que ele não te fala? É que é possível ganhar R$ 1.000 no dia? Sim. Claro, com certeza, pelos dados que ele mostrou, é possível, mas para isso, você precisa de pelo menos R$ 308 mil disponíveis para poder fazer esse tipo de resultado, para poder operar com em média 100 a 102 contratos. Sem falar que quanto maior a quantidade de contratos, muito provavelmente maior vai ser seu spread e seu slippage. Então entenda que esse valor aqui vai diminuir drasticamente, porque o seu resultado líquido também vai diminuir bastante. Mas contra fatos não há argumentos e de fato era possível sim você ganhar R$ 1.000 por dia. Porém, ele só não comenta que você precisaria de praticamente R$ 300 mil de margem na corretora, o que eu imagino que não é a situação da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E para você entender bem, eu vou comparar o resultado do Surreal Ports com o resultado de uma carteira de investimentos que eu tenho, por exemplo, dentro da academia. Eu vou te dar uma primeira diferença. Na academia, com R$ 306, você jamais colocaria todo o seu valor em um copy só. Por que eu te digo isso? Porque a diversificação é a chave para você ter um bom resultado. Vamos supor que por algum problema, seja da Nelogica, seja da B3, ou seja do próprio operacional do Surreal Ports, ele acabe ficando negativo, por exemplo, menos 50%, ou até mesmo quebre. Seus 300 mil reais vão evaporar e vai virar facilmente 100 mil reais, 50 mil reais, 10 mil reais. Isso porque você está alocado todo o seu capital em somente um copy trader. Diferença, esse valor lá dentro da academia, cara, com 306 mil reais você teria facilmente uns 20 copy traders separados. Ou seja, se um copy quebrasse, você não ia perder 50%, 30%, 20%, mas sim perderia 2, 3, 4%. E aí você pensa, caramba, qual é a média de lucro dos copies da academia? Eu te digo agora, a média é de 5,3% líquido. Ou seja, mesmo que um copy quebrasse, você continuaria vivo no mercado, você poderia pegar os lucros de um copy, rebalancear no outro, você conseguiria sobreviver por muito tempo. Enquanto quando você investe em somente uma estratégia, você tem um risco de acabar perdendo aquele capital por a estratégia ter feito alguma coisa. Eu sempre dou esse exemplo na academia, né? Vai que o trader vira corno. O que a gente faz? O cara pode chegar simplesmente agora e abrir 70 mil ordens e lascar com você. Então a diversificação é um fator muito importante quando a gente vai investir em copy trade. Então se você quer investir aqui na B3, pelo menos selecione 2, 3 copies diferentes, segregue o seu valor, o seu capital entre eles, para você não ficar com falta de diversificação. Porque isso vai fazer muita diferença na hora de você ter resultados constantes a longo prazo. Outra diferença muito grande da academia é que para você ter ficado positivo aqui no Surreal Ports, você precisaria de um capital acima dos 14 a 15 mil reais de investimento para poder ficar positivo. E de fato positivo a ponto de você ter uma rentabilidade muito boa, que é o caso que a gente acabou de ver aqui dos 102 contratos, e fazer praticamente 5 a 6% ao mês, você precisaria de praticamente 310 mil reais. Quando você investe em copies bem validados, estruturados no exterior e também aqui dentro do Brasil, de forma diversificada, com os mesmos 15 mil reais você consegue ter o mesmo valor de rentabilidade. Enquanto aqui no Surreal Ports com 14 mil reais você tinha uma rentabilidade de 1%, com esse mesmo 14 mil reais em outros copies bem diversificados no exterior e também no interior, você conseguiria fazer 5, 6% ao mês de forma líquida. E isso para mim é um excelente diferencial quando a gente fala de investimentos em copy trade. Na realidade, a base para você poder sobreviver no mercado de copy trade é justamente essa. Então, no final das contas, o Ports, né, o Surreal Ports, ele não mentiu ao falar que você poderia fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais todo dia. Ele só não comentou quanto que você precisava para poder fazer esse tipo de resultado. Mas de fato, o copy dele ficou positivo acima dos 4 contratos e deu um resultado muito bom acima dos 60, 70 contratos. O que eu imagino que seja menos de 5% da população que comprou o copy dele. Então, para a maioria esmagadora das pessoas, elas ficaram ou no negativo ou no 0 a 0 do copy do Surreal Ports.
Espero que essa explicação lhe mostrando um pouco mais sobre como o copy do Suriopods funcionou, qual foi o resultado dele e qual a diferença que a gente pode ter entre investir em copies validados de forma diversificada no exterior e no mundo todo versus seguir somente um copy trader, que foi no caso do Suriopods. Se você quiser ter acesso a uma carteira validada com diversos copy traders do mundo todo que operam ações americanas, S&P 500, ações japonesas, forex, ouro, prata, óleo, tudo que você imaginar no mercado, você pode acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela também, onde você vai conhecer mais sobre a Academia do Andy Copy Trade, um maior ecossistema de educação e investimento no mercado de copy trade. Se você quiser saber qual corretora eu utilizo, que é uma das perguntas que eu mais recebo, aqui na descrição também vai ter o link para você poder conhecer uma corretora que eu utilizo também para copy trade. Se esse vídeo for de interesse para você, aproveita para curtir e seguir esse canal, se inscreve aqui, a maioria de vocês ainda não é inscrito no canal, então aproveita para se inscrever e receber outros vídeos de análises e investigações como esse que você acabou de ver. Muito obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.